ainda falando da fusão de preposição a e de artigo, vamos ver agora uma série de casos em que certas palavras não aceitam o artigo antes delas. Examine. Refiro-me a Vossa Excelência. Aqui a gente já sabe que é preposição, não vamos mais falar disso. Agora, a gente não usa artigo antes de pronome de tratamento começado com vossa. A gente fala, Vossa Excelência está triste, e nunca a Vossa Excelência está triste. Até porque não dá para substituir por um masculino, Vosso Excelêncio. Não existe isso. Então, não se coloca artigo antes de pronome de tratamento começado com vossa. E nesse caso, a crase é a fusão de dois As, como só tem um A aqui que é preposição, não vai ocorrer crase. Refiro-me a Vossa Excelência, não vai ter o acento porque não existe crase nesse caso. Agora, o outro casinho aqui que nós temos, os demonstrativos, esta, né, ou ainda os indefinidos, alguma, o artigo indefinido, uma, o nenhuma, que é indefinido também. A gente não fala a esta moça, ou este rapaz esteve aqui, ou este rapaz esteve aqui, a esta moça. Não, então fala esta moça esteve aqui, este rapaz esteve aqui. Inclusive passando para o masculino. Não apareceu o na frente do masculino porque não existe a antes do feminino. Então, como não existe artigo antes dessas palavras aqui, dessas classes de palavras, não vai ocorrer a fusão. Nesse outro caso, antes de nomes de personalidades históricas, é preciso que vocês se lembrem bem, antes de nome de personalidade histórica. Então não é celebridade, que eventualmente a gente pode até conhecer. Então existem muitas pessoas que aparecem na televisão que são originárias, são vivas ainda, originárias de várias cidades, e você pode ter intimidade com ela. Agora, gramaticalmente, antes de nome de pessoas que você não tem intimidade, no caso, personalidades históricas e remotas ainda, passadas há muitos anos, você não deve usar o artigo. Então, por exemplo, conheço a história de Joana d'Arc e nunca conheço a história da Joana d'Arc. De mais a, da. Não vai existir. Então, não vai ocorrer crase antes de nomes de personalidades históricas, femininos, é claro. E antes de nome de santa, também, porque nós não tivemos intimidade com a santa. Então, as pessoas falam, tenho fé em Santa Cecília, a igreja de Santa Cecília. Então, antes do nome de santa, também não vai ocorrer, não vai existir artigo. Não existindo artigo, não ocorrerá a fusão. Agora, nem precisava falar, antes de nome masculino, pode ser próprio ou comum, João, berço, a gente não vai colocar artigo feminino. A berço, a gente falaria o berço, o João, se fosse até conhecido dele. Nesse caso, não vai existir, não é artigo, não vai existir o a. Já que não vai existir o a aqui, não vai fundir com esse outro a. Então, nesses casos, vocês podem ter certeza que, se for só isso, não ocorrerá a crase. Enquanto algumas palavras repelem o artigo antes delas, existem palavras, inclusive pronome de tratamento também, que exige. É o caso aqui de senhora, senhorita. Nesse caso, a gente não diz, senhora Maria está aqui, senhorita Joana chegou. Não, a senhora Maria está aqui, a senhorita Joana chegou. Então, nesse caso, sempre vai haver o artigo antes de senhora e senhorita, que é um pronome de tratamento. E se ocorre o artigo, refiro-me a senhora Maria, refiro-me a senhorita Maria. Agora, outro caso, também é um pronome de tratamento. No caso de dona, a gente pode usar o artigo ou não. Por exemplo, refiro-me a Dona Maria, ou Dona Maria é uma boa pessoa, a Dona Maria é uma boa pessoa. A gente pode usar tanto com o artigo ou sem o artigo. Dona Maria é minha amiga, a Dona Maria é minha amiga. Assim, nós temos aqui um caso de crase facultativa. Por quê? Você pode usar o a e ocorrerá a fusão. E pode não usar o a. Não ocorre a fusão. Fica por sua vontade. A vontade de cada um. E indicar ou não. Assim, na prova, pode aparecer
o sinal ou não. As duas frases vão estar corretas. O mesmo caso se dá aqui com o nome feminino, e eu coloquei inclusive no diminutivo para demonstrar carinho, é uma forma, colocar no diminutivo para demonstrar afeição, de pessoas que a gente mantém intimidade. Então eu posso dizer, Paulinha é minha amiga, ou a Paulinha é minha amiga. Assim, se não colocar, não haverá a fusão. Se eu usar o artigo, porque eu quis usar, ocorrerá a fusão. Outro caso aqui, antes de pronome possessivo feminino. Sua mãe é muito minha amiga. Minha mãe é amiga da sua. Então nós temos que o possessivo pode não ter o artigo ou pode usar o artigo. Novamente, é um caso de ocorrência facultativa de crase. Uma breve observação deve ser feita quanto ao uso do pronome possessivo feminino. Se esse pronome possessivo for usado como pronome substantivo, vai haver uma situação. Se ele for usado como pronome adjetivo, outra situação vai ocorrer. Examine. Refiro-me à sua mãe. Nesse caso, o sua é um pronome adjetivo, pois ele especifica o substantivo. Refiro-me a ou ao meu pai. Nós vamos ter que também é um pronome adjetivo, pois especifica um substantivo. Nesse outro caso, refiro-me à minha. Refiro-me ao meu. A gente não pode dizer a meu. Mas veja, refiro-me à minha. Nesse caso, o pronome está no lugar do substantivo. Faltou aqui para ele a posição de esclarecedor do substantivo. Então, no caso de cima, eu posso dizer sua mãe é uma boa pessoa, ou a sua mãe é uma boa pessoa. No caso anterior, a gente havia mostrado que antes de pronome feminino, pronome possessivo feminino, pode usar o artigo ou não, mas desde que esse pronome esteja na posição de adjetivo. Porque daí, como eu disse, eu posso falar sua bolsa é nova, a sua bolsa é nova. Agora, nesse caso, quando eu transformo em pronome substantivo, eu necessito usar o artigo. Veja, refiro-me à sua mãe, ou refiro-me à sua mãe. Vai ficar certo desse jeito? Sim. Vai ficar certo com a, com indicativo de crase? Sim, também. É facultativo. Aqui, por quê? Refiro-me a meu pai, diretamente. Refiro-me a meu pai. Sonoro, perfeito. Ou refiro-me ao meu pai. Então, o pronome possessivo, na função de adjetivo, aceita ou não o artigo. Depende da vontade de cada um. Porém, como pronome substantivo, eu não posso dizer refiro-me a minha. Refiro-me a minha. Nesse caso, é a minha. Por quê? Refiro-me a meu? Não, refiro-me ao meu. Ah, o seu sapato está ali. Meu sapato está aqui? Não, não falei do seu sapato. Referi-me ao meu. Referi-me ao seu. Referi-me à minha. Então, vejam, quando for pronome substantivo, vai haver a exigência do artigo. E nesse caso, ocorre, né, a crase.